saber, hoje eu continuo Olhos nos Olhos com José Carlos Palermo. E ele hoje vai nos falar sobre os males que incomodam tanto hoje em dia as pessoas. Palermo, nós falamos várias coisas já no programa passado e eu queria hoje, como eu prometi aos nossos telespectadores, abordar com você sobre resultados que a gente tem tido nessas doenças, principalmente a AIDS e o câncer, que estão matando tanta gente por aí e que a gente não sabe até quando. Quais são os resultados com os tratamentos holísticos? Veja, na medida em que eu atendo uma pessoa que tem HIV positivo, que tem a AIDS ou câncer no consultório, eu encaminho direto para a Casa da Luz. Porque na Casa da Luz nós temos um trabalho específico para câncer e HIV, para AIDS, né? O resultado que dá nas pessoas é fantástico, é fantástico. As pessoas melhoram muito, muito. Na medida em que as pessoas estejam numa faixa inicial, que o câncer esteja iniciando e ela esteja realizando todos os procedimentos da medicina convencional, ela vai se curar de fato. A cura do câncer não acontece com um procedimento cirúrgico ou com medicamentos. A cura do câncer, ela acontece quando se cura o corpo emocional. Então, quando uma pessoa faz ambos os tratamentos, na medicina ocidental e na medicina oriental, vamos chamar assim, então ela vai efetivamente se curar, porque ela vai curar o foco. Porque o foco do câncer está no corpo emocional. Você pode até extirpar uma parte do corpo, mas se você não mudar aquele procedimento que está lá dentro do corpo emocional, aquilo vai retornar, vai vir uma metástase e vai levar a pessoa embora. Quando você cura o foco, aí automaticamente este corpo emocional que estaria projetando um processo infeccioso, ele já começa a projetar uma energia saudável. Entendi. E as pessoas se curam. Perfeito. São elas que se curam. As pessoas que se curam, não são os terapeutas que cuidam. Nós só auxiliamos, nós somos facilitadores. Eu queria que você me falasse sobre a depressão, que a gente ouve falar tanto. O que é para você Pois é, a depressão, não existe tanta depressão assim como é colocada. A medicina, ela catalogou praticamente tudo dentro de um pacote chamado depressão. Mas a depressão é um processo físico, é uma deficiência física que há no corpo das pessoas, uma deficiência neuronal. O que realmente acontece hoje é um quadro generalizado de pânico, que muitas vezes é tido como depressão. Agora, o que é o pânico? É algum tipo de informação, um conjunto de informações que está nesse corpo emocional e também no corpo mental e que vem à tona. Quando você assiste um filme, quando você lê um livro, quando você faz uma viagem para um lugar maravilhoso, ou quando de repente você assiste uma cena numa novela ou na rua, numa novela diária, então você vê algo que o teu cérebro não conhece, mas existe algo que matou você numa vida anterior ou num conjunto de vidas anteriores. Naquele exato instante, por ressonância vibratória com o passado, a pessoa ela entra num quadro de angústia e ela muitas vezes não consegue mais sair de casa, não consegue atender um telefone. Agora sim, uma pessoa que tem pavor, tem fobia, tem medo absoluto de água, não consegue aprender a nadar. Então, está relacionado a uma vida anterior, ou uma sequência de vidas anteriores que pode ser trabalhado com hipnose, com reprogramação mental ou com TVP, terapia de vida passada. Mas a pessoa pode ser que tenha morrido afogada. Provavelmente isso, ou ela presenciou ou ela fez alguém morrer. Veja, a pessoa ela pode ter morrido, ela pode ter presenciado, ela pode ter assassinado alguém ou ela pode ter compactuado para aquilo acontecer. E medo de avião, que também é fobia. É uma fobia por altura, né? Ou é uma fobia, a pessoa ela deve, sei lá, veja, nós estamos só conjecturando, né? Mas há situações em que nós perdemos a vida, muitas vezes. Um espírito velho, ele chega a ter 1.000, 1.500, 2.000 encarnações, então ele já morreu 2.000 vezes. E cada uma dessas vezes que ele morre, por exemplo, se ele não consegue compreender aquilo que nós falamos no início, o que ele é, ele vai registrar como uma perda e aquilo vai ficar compactado dentro desse corpo emocional. Vai chegar um momento numa vida qualquer que aquilo venha à tona. Vai se deparar com a mesma... Então, o pânico, a fobia por aviões, por exemplo, já é um trabalho que se realiza fácil com hipnose. Sim. Agora, hoje,
todas as pessoas estão estressadas, não se aguenta mais. Eu não aguento ouvir falar em virose e estresse, é uma coisa absurda. Eu digo, até que ponto a terapia holística pode tirar essas pessoas de tanto estresse? Então, o estresse, veja só, a pessoa ela vai precisar compreender que ela não é uma máquina, embora ela acredite que seja. Toda a nossa sociedade trabalha para nos fazer acreditar que nós somos máquinas e nós podemos conquistar coisas e mais coisas e mais coisas. E, no entanto, nós não somos máquinas, nós temos um limite. E aí, na medida em que nós não respeitamos o limite que há nesse veículo físico, nós começamos a passar por problemas e interagir com esse planeta que está muito pesado de uma forma tão estranha que o nosso corpo ele vai adquirindo sintomas muito estranhos que a medicina não tem como catalogar e ela cria uma nomenclatura de virose, por exemplo, para muitas e muitas situações que as pessoas estão passando hoje, mas é pela forma como as pessoas vivem. Exatamente. Quer dizer, nós não obedecemos os nossos limites do corpo, né? do corpo. Nós somos seres ilimitados fora do corpo. Dentro do corpo, nós somos seres limitados. Eu não posso fazer algo, por exemplo, que esse meu corpo não suporte o impacto. Tanto que quando chega num ponto de desobediência total, aquilo que o nosso corpo está pedindo, a gente cai de cama, né? Sim. Ou vem uma gripe, ou vem não sei o quê. E é numa situação dessa, muitas vezes, que vem o pânico. E o pânico vem e se instala justamente para te obrigar a parar e começar a repensar a vida. E assim, eu diria a você, dores na coluna. Coluna é o registro acástico da vida planetária. Então, nós fazemos tantas coisas ruins para nós não suportamos a vida e a nossa coluna, ela vai somatizando isso. Imagina que cada vértebra da sua coluna é uma espécie de uma gavetinha. Ali tem a história desde quando você chegou a esse planeta. Então, pelo fato de nós não suportarmos mais esse encarna, desencarna, vai somatizando na coluna e aí as pessoas vão sofrendo. Se chegou nesse ponto, o que a medicina vibracional consegue fazer? Ela consegue auxiliar, e pouco. No caso de uma artrose ou de uma hérnia de disco, a pessoa vai ter que fazer todo o procedimento da medicina ocidental. Muitas vezes até cirurgia, não tanta cirurgia quanto se oferece por aí, né? Mas ela vai ter que fazer um pilates, por exemplo, ela vai ter que aprender a alongar o seu corpo. Então, eu tive conhecimento uma vez, Palermo, de que a terapia holística pode ser usada também em animais. Como funciona isso? Você vai utilizar as técnicas vibracionais, como o Reiki, por exemplo. O Reiki é uma técnica de transmutação de energia. Nós captamos a energia cósmica universal, né? E projetamos essa energia cósmica numa pedra, numa planta, numa situação e nas pessoas, em nós próprios e também no animal. Então, quando você aplica Reiki, por exemplo, num animalzinho ou numa criança, ela absorve aquela energia integralmente, ela fica boa na hora. O bicho, ele fica bom na hora. O humano é que tem muitas... ele cria tanta dificuldade na aceitação da terapia, que vai demandar um tempo maior. Mas enfim, a terapia vibracional pode ser aplicada em animais com um resultado muito grande, como o Reiki, a radiônica também. E a acupuntura, que é uma outra vertente, também é muito usada nos tratamentos hoje. Sim, isso, e também com os animais. Tanto e é excelente. Com humanos quanto... porque a energia, veja só, quando você tem uma determinada dor, se você tiver dor no seu braço, por exemplo, e você tocar, você vai perceber que está quente. O que está acontecendo? A energia está estagnada. Aí o acupunturista, o profissional, ele coloca a agulha nos acupontos que estão fazendo... ligados àquela corrente energética. Na medida que se coloca as agulhas, a energia que estava estagnada, ela passa a fluir. E aí você toca, daqui a pouco já não está mais quente, por exemplo. Terapia de vidas passadas, eu sei que você faz muito, ministra cursos. Diz que é esplêndido o resultado, Palermo. A terapia de vida passada, sim, ela é um trabalho bastante rápido em alguns aspectos. O meu trabalho é terapia de vida passada, só que eu uso muito mais técnicas vibracionais do que a regressão especificamente. Porque a TVP ela pode ser trabalhada com regressão e com terapias vibracionais, como a apometria, por exemplo, antigoécia e outras terapias vibracionais que fazem com que haja sintonização entre aquele corpo emocional e o corpo físico de uma forma mais própria, né?
sem a necessidade, muitas vezes, da catarse, da pessoa enxergar aquele sofrimento que ela teve lá atrás. Que deve ser horrível. Eu não teria coragem. Mas é simples, João. É como se fosse um sonho. Você está assistindo aquilo, mas você está na posição de observador, não é problema nenhum. Para isso, é necessária a regressão. Quando você faz a terapia de vida passada com regressão, sim. Aí é que acontece. Agora, com terapias vibracionais, a pessoa não acessa nada e a vida dela muda do mesmo jeito. E mesmo assim, para a pessoa chegar à regressão, não existem algumas pessoas que têm dificuldade Tem gente que não vai acessar nada. em se entregar. Mas mesmo assim, só o fato de você dar um comando para uma pessoa que esteja em alfa, ou esteja relaxada, né? Volte ao momento onde isso começou. O cérebro dela está parado, ela não vai para lugar nenhum. Mas o corpo emocional, ele se reporta exatamente àquele momento. E muitas vezes ali você consegue fazer um corte vibracional. E quando a pessoa ela volta para o aqui e agora, ela volta diferente. Mesmo ela não tendo enxergado nada. Muito bem, maravilhoso. Eu sei que você faz tratamentos também em sessões individuais. Sim. Eu quero que você deixe no ar, quem quiser encontrar o José Carlos Palermo, quem quiser aprender e conhecer mais esse trabalho. Eu tenho um site na internet que é o magodaluz.com.br, www.magodaluz.com.br. E tem meu telefone, 3289-1230. Muito obrigada. Sou eu quem agradeço. Pela sua presença, por todos esses ensinamentos, que eu sei que o pessoal vai gostar demais e eu também adorei, Palermo. À disposição sempre. Obrigada. JB, para você, um beijo e até o próximo.